Pronto, cheguei. Paz, eu cheguei. Eu sei que você aí, né, a galera não entra assim certinho no horário, né? Espera um pouquinho, porque pensa, a pessoa vai dar uma enrolada no início da live. Se eu entrar na live no horário, as pessoas, né, não vão falar o conteúdo, vão enrolar, vão chamar outras pessoas, vão não sei o que. Aí essa parte é toda embromeixo. Aí quando for depois eu entro, né? Mas eu posso também estar julgando, né? O tema dessa live é sobre não julgamento, né? A ciência do não julgamento. Eu vou mandar alguns convites aqui rapidinho, mas só para já falar alguma coisa, já para quem vai perder, sem ensinar para minha esposa que acabou de entrar aqui, só para já falar alguma coisa, fazer igual o professor faz no início, antes do carnaval, das primeiras aulas. Deixa eu pegar um bolo iluminação aqui. Dar um conteúdo de aula já antes do carnaval, porque as pessoas vão chegar só em março. Até os conteúdos. Então, para você que é coach, terapeuta, líder, né? Exerce algum tipo de liderança em alguma área, e seja qual for a tua área, esse assunto é para você. É sobre a ciência do não julgamento. E é isso mesmo, é uma ciência. É um assunto que eu aprendi na minha formação de coach. Ela foi ela foi o tema, né, que eu escrevi no livro que nós fizemos, e eu participei como coautor, de coautoria, né, sobre não julgamento. E é um projeto também para se tornar um livro só sobre isso, né? Então eu escolhi e resolvi, devido às circunstâncias, experiências, etc. A minha esposa mandando o olhinho piscando aqui. Devido às experiências, etc., né? E outras coisas também, enfim, que acontece, exemplos, observações, perguntas que eu fiz. Vi que esse tema é muito importante, então eu resolvi fazer uma live sobre ele. Eu não tenho, mal comecei assim fazer live, não era muito meu costume, mas eu resolvi fazer, né? E então esse assunto é realmente tentando pegar uma boa iluminação aqui. A live é na praça, que é na praça mesmo, né? Então eu resolvi falar sobre esse assunto, adiantar já alguma coisa sobre esse assunto. Em breve ele estará em um livro, né? Gente, eu escolhi uma sombrinha aqui, deixei para um sol ali. A praça até que tá vazia, geralmente desse horário tem uma galera. Tem assim as pessoas passeando, fazendo caminhada, corrida, exercício. Deixa eu ver se ficou claro demais. Vai estar um sol na minha cara aqui. Tudo bem. Deixa eu mandar um convite aqui. Eu acho que aqui não ficou legal não. Deixa eu mudar de banco. Acho que agora achei meu banco, hein? Começar a mandar convite para geral aqui. Rosemary, Luiz Sá, Cleonice, Paula terapeuta. E mandei para editor sem querer. Coach Alexandre. Deixa eu ver aqui mais. Terapeuta Messia, Kátia Souto, Mário Belo Neto, Karina. Meu professor de coach também, Deep Connection. Carla Truques do Campo, até pro Glauco, Edi Moraes, terapeuta e enfermeiro. Para todo mundo aqui. Vou dar só para as pessoas que já tá aqui na tela principal aqui, para não ficar estendendo. Então vamos lá. Vou começar a falar sobre o assunto. Acho que agora deu uma visualização. Parece que todos os lados estão claros. Então, só para... Essa foi uma introdução que eu fiz. O não julgamento, né? Ele é para todas as áreas. Eu vou parar de sacudir a tela agora, tá? Ele é para todas as áreas e inclusive para convivência humana mesmo, sabe? Gente, cadê a luminosidade da minha cara aqui? Agora acho que assim ficou melhor. Então só vou parecer meio estranho, né? Se tiver muitos jogadores aqui na praça, eu vou falar, aquele menino tá quase, sei lá, tá meia hora com o celular em pé no meio da praça falando sozinho. Tudo bem, né? É o novo normal agora. E então é isso. Então o intuito é poder contribuir para um assunto aqui que eu acredito que vai ser muito bom para qualquer um que assista, né? Para todo mundo. E por isso ele vai estar
Ele já está e vai estar também, já está e vai estar depois também no livro, né? Sobre não julgamento. E não julgamento é realmente uma ciência, porque ele é algo muito vasto sobre ele. A gente mal arranha a superfície sobre não julgamento, porque a gente pensa assim que não julgamento, vou não julgar, né? Não julgar as pessoas, mas o que é isso, não julgar as pessoas? Será que a gente entende mesmo o que é não julgar as pessoas? A gente pode assim pensar, não vou julgar, e você vai estar julgando de alguma forma aquela pessoa, entendeu? Então, assim, quando fala não julgamento, você pode, de repente, qualquer pessoa pode pensar assim, isso é um assunto padrão, tá tranquilo, já sei sobre isso. Você já julgou, já tá julgando, entendeu? Já sabe sobre isso, você sabe o quê? Você está colocando o seu mapa de mundo, seu entendimento, sua interpretação sobre o não julgamento, você julgou, entendeu? O não julgamento requer que você tenha uma natureza, podemos dizer assim, imparcial, passiva, tem uma posição, como é que posso dizer, neutra, para poder você receber um novo. E se você é terapeuta, coach, principalmente, ou algum líder exerce algum tipo de liderança, você precisa desenvolver essa habilidade interna, entendeu? Então não é uma questão de pensar, é uma questão mais até de sentir do que pensar. Levantei o óculos porque me incomoda que o óculos ele escurece, ele não é escuro, ele escurece. E eu fico um pouco incomodado porque esconde os meus olhos, né? Para quem olha assim. E aí pode alguém me julgar que eu sou lá, tipo, quero parecer bando de óculos escuros. Então, não sei, eu tô, né? Mas como o tema é sobre não julgamento, a pessoa automaticamente pensa, eu não posso julgar porque ele tá falando sobre não julgamento. Gente, aí antes de começar, aconteceu uma história muito engraçada. Eu botei na história que eu ia contar uma história que aconteceu muito engraçada hoje, em geral, desde ontem para hoje. Então eu resolvi ontem fazer uma live sobre isso, criei a arte, joguei e botei o horário de hoje, 8h30 da manhã. Muita gente não vai ter condições, a gente tá sacudindo demais, muita gente não vai ter condições de assistir nesse horário, tudo bem. Eu imagino, né, de ser possível. Outras pessoas talvez ter condições, vão assistir, e outros talvez vão ter outra coisa para fazer. Pode assistir, mas tem outra coisa para fazer. Mas enfim, independente do que seja, vai estar registrado. Depois eu jogar lá no canal do YouTube, tá tudo certo, entendeu? Vai pro livro, alguém vai poder ler um livro depois, enfim. Então, hoje de manhã aconteceu o seguinte. Eu marquei isso ontem, sim, sem planejar, né? Marquei. Pelo menos eu não fiz a live na surpresa. Eu marquei, fiz uma arte, publiquei e marquei o horário. E aí, eu tinha um trabalho para entregar ontem, no domingo, é isso mesmo. Tinha um trabalho para entregar no domingo. Oi, Moisés. Grande abraço, amigão. Obrigado por ter você sim aqui. Eu tinha um trabalho para entregar no domingo que era grande. Só que o domingo eu dei uma boa dedicação ao domingo com meus filhos. Então eu fui começar o trabalho um pouquinho tarde. Depois que eu dei o que eu tinha para dar para meus filhos e eles, né, ficaram tranquilos depois em casa, eu fui lá fazer meus trabalhos. E aí esse trabalho era muito grande. Na verdade eu fui surpreendido porque eu sabia que ele era grande, mas não sabia que era tanto. E aí esse trabalho me rendeu um tempo de hora que foi até 6h40 da manhã. E eu tinha que fazer uma live que eu marquei para 8h30 da manhã, na praça, né? Nem em casa, na praça. Tá aqui, ó, na praça, live na praça. E aí eu fazendo esse trabalho e eu vendo lá a hora indo lá, 3, 4, 5, 6, 6h40. Oi, Felipe, sucesso, um grande abraço pra você também, obrigado, Moisés. Sucesso pra nós. Aí eu tô vendo a hora avançando, 6, eu falei, meu Deus, daqui a pouco vai ser a hora da live, quase a hora da live, eu nem dormi, nem tomei café. E eu pensei, eu queria ler alguma coisa antes, eu queria ler o que eu escrevi sobre o assunto antes, pelo menos, porque eu escrevi isso aqui foi ano passado, entendeu? Eu criei esse tema, né? Eu não criei, alguém deve ter falado sobre esse tema em algum lugar, mas eu desenvolvi esse assunto, o raciocínio, a ideia, ano passado. Então, assim, tem um tempo, né? Tem um tempo que eu nem comento com ninguém sobre isso. E aí aconteceu, 6h50 eu terminei, fui direto deitar. Deitei um pouquinho, botei o telefone para despertar 7h20. Ali meia hora deitado, né?
para poder tomar café, né? Tomar um banho, me ajeitar, ler alguma coisinha e ir pra praça. Vim pra cá, né? E cara, aí é aquela coisa, né? Aí tu fica assim, aquela preocupação, pô, eu não posso perder a hora, porque eu tenho uma live pra fazer, tomara que não perca a hora. E o que aconteceu? Sabe aquele pesadelo que a gente passa na época da escola, quando a gente tá em época de prova, né? Você vai lá e tem uma prova pra fazer, aí você começa a sonhar, que você vai sair de casa e não consegue sair, aí você vai pegar a roupa, o uniforme da escola e o uniforme sumiu. Isso tudo é um sonho. E você fica procurando o uniforme, fica lá, né? Aí vem uma roupa totalmente diferente, ou então você veste o uniforme, sai de casa para ir para a escola fazer a prova com pouco tempo. Aí você descobre que tá sem calça, tá só de calcinha, de cueca, sabe? Aí você fica assim, cara, eu não posso ir pra escola assim. Aí você corre para casa, ou tenta correr para casa e não consegue, o caminho nunca chega. Acontece de tudo. E aí é um pesadelo terrível, cara, um pesadelo terrível. Ou seja, aí quando você chega na escola, o tempo da prova passou, tá tarde, sabe? Aconteceu alguma coisa, tu não consegue entrar, a porta mudou de lugar, a porta virou uma parede de tijolos. Qualquer coisa que aconteça, o sonho faz de tudo. É sua mente criando, né? Criando e explorando seus medos, né? Tá rindo, Moisés? E aconteceu isso comigo hoje, cara. Eu sonhei nesses pouquinhos minutos, tá rindo, mano? Sério. Eu sonhei nesses poucos minutos, esses 30 minutos, cara, que aconteceu de tudo. Eu tava numa casa e a minha casa, de repente, tinha 4, 5 andares, a escada em espiral, e eu desci a escada nunca terminava. Minha casa só tem 2 andares. Cara, aí de repente no andar que eu desci, não tinha porta. Mas como é que eu entrei naquele andar, sabe? Se não tinha porta. Não tinha porta pra sair, mas tinha pra entrar. E depois não tinha nem pra entrar, sabe? Aí de repente achei um buraco no chão. Aí eu passei por aquele buraco. Eu fui saindo num lugar que eu não sabia nem onde era, no meio da rua. Sabe? Aconteceu de tudo, cara, no sono, de tudo. E aí alguém me chamou. Aí alguém falou que a hora já passou de 8h30. Eu falei, meu Deus, minha live 8h30, já são 8h45. Cara, eu fiquei desesperado. Eu falei, como é que eu faço? Vou tentar entrar atrasado assim mesmo. E cara, eu não conseguia chegar na praça. A Truques do Campo entrou. Então, perdeu uma boa parte da história, mas ainda tá lá. E aí eu não conseguia chegar na praça. Eu tava quase chegando na praça, não conseguia, não sabia onde é que eu tava. De repente, quando eu fui ver, eu apareci na mesma casa de novo. Cara, foi um sonho, era um sonho. Foi um pesadelo. Isso de manhã. Cara, aí tem uma hora que eu escutei meu telefone despertar. E sabe quando você tá escutando, você sabe que o teu telefone tá despertando, mas é como você não consegue acordar, sabe? E eu não consegui acordar não, eu tava cansadão, né, pô? Passei a noite acordado, trabalhando. E aí o telefone tá lá despertando, eu tô ouvindo aquela musiquinha, não sei o que, e eu tô só assim, eu tenho que levantar, esse é o meu despertador tocando. Eu pelo menos consegui ter lucidez disso, né? Mas ainda assim eu não conseguia, eu fiquei ainda no sonho, no meio da rua assim, como é que eu faço para poder voltar, sair daqui? E não consegui, sabe? Aí de repente, no sonho eu tenho uma gata e um cachorro, mas no sonho foi um outro animal que apareceu, que precisava de cuidado lá, um meu animal no sonho. E cara, aí foi uma reviravolta, até que de repente a minha esposa me acordou. Quando ela me acordou, amor, são 7h45, vai tomar café? Vou sim. Tá, vou sim. Tô indo. Vou escovar os dentes. Levantei desesperado. Dando graças a Deus que eu saí daquele pesadelo, cara. Cara, que pesadelo terrível. Que pesadelo terrível. Tá, beleza. Aí eu fui escovar os dentes. Cara, aí a minha esposa falou assim, não deixa a gata subir pro quarto não, o chão é de taco, e a gente já passou um surto de pulga por causa da gata que vivia nos quartos e deixou pulga, era sonho. Eu escrevi vários sonhos, era sonho, terrível, mas eu não quero escrever não quero nem sonhar de novo. Aí agora já não é mais sonho, presencialmente mesmo, vida real. Entrei no banheiro pra escovar os dentes correndo, que já são 7h45, tinha que tomar café, e a gata entrou no quarto, cara. Entrou no quarto, eu comecei a espantar a gata e a gata não parava de entrar no quarto, continuava entrando no quarto. Eu mandando ela sair, ela continuava entrando. Cara, me bateu medo, falei, cara, eu vou reviver o que eu sonhei. Tá amarrado. Corri lá, dei uns berros na gata. Quem entrou aqui, a Camila. Dei uns berros na gata, cara, saí já desesperado, fiquei nervoso, fiquei com medo, cara.
faz tempo que eu não sei o que é um pesadelo. Eu fiquei realmente com medo, fiquei assustado. Cara, é terrível. E aí espantei a gato, beleza, escovei os dentes. Aí de repente, aos poucos eu comecei a ter lucidez, assim, sabe? Que eu ainda tava meio mais lá do que pra cá. Fui me acalmando, vi que dava tempo, etc. Fui tomar café. Cara, mas foi um susto, hein? Foi um susto. Eu pensei que eu ia reviver o sonho e eu ainda tava meio lá do que cá, né? Mas foi, essa é uma história. Quem perdeu o início aí foi engraçado, né? Foi engraçado, seria mais cômico se não fosse tão trágico, né? Pra vocês é muito cômico, pra mim foi trágico. Aí beleza, aconteceu mesmo, né? Deu 8h30. Deu 8h30, eu tava terminando de me arrumar. Meu cachorro começou a passar mal, começou a fazer uns barulhos estranhos, como se estivesse vomitando e etc. Aí eu falei, para com isso. Aí ele de repente melhorou, né? Era carência de atenção. Aí me deu uma reviravolta na minha barriga, cara. E tive que correr pro banheiro. E já era 8h28. Falei, caramba, isso é um pesadelo, cara. Mas é real, vida real. Mas tudo bem. Sim, cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei aqui. No final deu tudo certo, né? Saí de casa, mandei um videozinho no carro, chegando aqui é pertinho de casa, né? Não tem trânsito, não tem nada, é uma ruazinha bem tranquilinha que passa para chegar aqui na praça, né? Vim de carro mesmo. E aí aconteceu que eu não consegui nem ler, cara. Eu queria ler um pedacinho do que eu escrevi para falar sobre esse assunto. Mas aí isso tem um sentido bom, sabe, nessa história toda, porque eu sou capaz, eu posso ser mais congruente com o assunto, porque eu vou falar de coração sobre o não julgamento, entendeu? Vou falar, vai sair do que eu tenho de entendimento do meu coração, do que de repente eu li ali alguma coisa, memorizei e falei, é outra coisa, né? Então assim, pelo menos vai me ajudar no aspecto desse pesadelo todo, né? Vamos ver o lado bom das coisas. E é isso, essa história foi ver até aqui, né? Era um sonho. E agora eu vou falar sobre o assunto. Temos algumas pessoas aí. Vocês devem, não sei se vocês giram bastante aí, mas para descontrair. Eu quase chorei, mas tudo bem. E sobre o não julgamento, né? O não julgamento é uma coisa, como eu falei no início, é uma coisa muito sutil e é muito difícil. Na verdade, essa questão de julgar as pessoas é praticamente uma enfermidade psíquica. É uma enfermidade psíquica. Não é o sadio, não é o normal, entendeu? É um normal, é um padrão, né? É o padrão, mas não é o certo, entendeu? Não é o certo. Então, em geral, as pessoas costumam ser, por natureza, julgadoras. Porque a gente é ensinado assim desde criança. Todos nós somos educados para julgar, para ser julgadores. Seja pela televisão, por causa dos filmes, novelas, séries, né? Todos os sentimentalismos, coisas que precisa vender o cash. Então, ensina por exemplos, até mesmo por conceitos mesmo, sabe? Por crenças. Ensina a gente a julgar. Ensina a gente a ter a mente configurada para julgar, podemos dizer assim. E acontece que a gente cresce cada vez mais desenvolvendo isso, cada vez mais fortalecendo, cada vez mais se tornando normal fazendo isso, mas não deveria. É uma enfermidade psíquica o julgamento. Por quê? Eu vou explicar por quê. Se deve a natureza reacionária, nós somos reacionários. Mas o ser humano não deveria ser reacionário. A nossa mente não deveria ser reacionária. O que significa ser reacionário? Isso tudo vai estar no livro lá, hein? Já foi escrito. Reacionário é uma pessoa. É quando você joga uma pedra na água e na hora que ela bate na água produz uma onda. É uma reação. É uma reação baseada na ação, né? Na causa e efeito. Isso por uma lei da natureza, tranquilo. Mas para nossa mente não é. Entendeu? Para nossa mente não é. Quando você joga uma bola na parede, pela lei da física, ela exerce a mesma força contrária e volta para você. Por uma lei da natureza, isso é normal, a lei da física. Mas para a mente não é, porque a gente está falando de psique. Psique, a gente está falando de alma.
Isso não é algo mecânico, entendeu? O ser humano, ele tem uso da razão, ele tem uso do discernimento, entendeu? Ele tem uso da reflexão. E por isso o ser humano não foi feito para ser reacionário como se fosse uma máquina. E o que acontece é que a nossa mente foi configurada como uma máquina para ser reacionária. E ela é mantida assim por anos e anos, desde que a gente nasce, vai crescendo e segue assim. Então o que acontece? Você mesmo não querendo, é como se fosse um vício. Mesmo você não querendo, você julga, até mesmo inconscientemente. Você pensa que não está julgando e etc e tal, mas lá no fundinho, lá no teu inconscientezinho, tem um pensamento que brotou, tem uma ideia que surgiu, tem uma referência que você acessou, tem um entendimento, uma interpretação que você colocou, ou tem até mesmo um adjetivo que você deu para aquilo. Isso tudo você julgou. Agora, a única forma possível de você não julgar, que é a ciência do não julgamento, é você deixar de ser reacionário, você passar a ser acionário e não reacionário. O que é acionário? Quando você quer agir ou precisa agir, você age. Agora, quando você não quer agir, você reage a si mesmo, significa que você não tem controle sobre si, não tem controle sobre o que você pensa, você não tem controle sobre o que você sente, você não tem controle sobre o que você faz. Então você é um reacionário, entendeu? Você não passa um filtro, um exercício da consciência, de reflexão, de discernimento, de indagação sobre o que você pensou em determinado assunto que foi que você ouviu, ou determinada coisa que você presenciou, entendeu? E aí você simplesmente reage. Por quê? Porque não passou um exercício de consciência, uma indagação, uma reflexão, ou que seja, um olhar para dentro, um olhar para a própria mente, um olhar, uma atenção, uma observação ao teu inconsciente, sabe? O que passa na sua cabeça, o que passa nos teus sentimentos. Então você reage. Então, por exemplo, eu estou falando aqui sobre não julgamento, e talvez você esteja pensando alguma coisa que você ouviu, ou você mesmo pode estar passando na sua cabeça uma explicação que você tem, um conceito, uma teoria sua sobre não julgamento. Você pode até estar lembrando de alguma coisa. Então isso é a tua mente reagindo, dando um efeito a uma causa. A causa sou eu falando sobre isso, e a sua mente está reagindo, mostrando um efeito a essa causa. Eu estou jogando uma pedra e a tua mente está produzindo ondas, praticamente assim. Só que a não reação é você conseguir estar num estado passivo. Você, em vez de você ter a sua mente numa natureza a natureza da sua mente está ativa, em vez da sua mente estar num aspecto ativo, você está totalmente no aspecto passivo. Então tem uma frase de Krishnamurti que diz assim: a forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Então, assim, se você conseguir estar apenas observando alguma coisa, ouvindo, e você não produzir julgamento, não produzir interpretação própria, não acessar seu próprio mapa de mundo e definir a resposta de algo, se você conseguir fazer isso, você não está exercendo julgamento, você atualmente não está ativa, você não está julgando. Então o que acontece? Quando eu falei sobre coach, terapeuta, alguém que exerce liderança, mas serve para todos, por quê? Porque o coach e o terapeuta são dois dos principais profissionais que eles precisam estar de frente com a pessoa, ouvindo tudo que ela tem para dizer, e o profissional tem que ser capaz de realmente entender o que aquela pessoa está dizendo. E há muita interferência quando esses profissionais eles passam aquilo ali dentro de um filtro próprio, dentro do seu mapa de mundo, e pega ali por referência que ele tem de experiência,
de outros casos, ou do que ele entende por uma experiência que ele mesmo passou, né, etc. Quando ele pega esse entendimento e usa como modelo, como botar assim, como receita, né, como receita para interpretar aquela informação daquele paciente atual, ele julga, entendeu? Ele julga. Pode dois pacientes contar uma história muito parecida e dos dois casos ser completamente diferentes. E você pegar, eu estou falando assim do coach, terapeuta, mas isso em todos os casos de todas as pessoas de todas as áreas. Então ele é muito comum de se pegar assim a história muito parecida, às vezes no começo é parecida. Alguém começa a falar alguma coisa, você automaticamente sua mente ativa de natureza reacionária, começa a puxar lá nas informações, num depósito lá de conhecimento, de experiências, de etc. Começa a puxar lá, abre aquela gaveta lá, esse assunto aqui é essa gaveta aqui, ó. E tem gente que isso é tão forte a reação, que ela não deixa nem a pessoa terminar de falar. Eu já sei, isso é isso. E começa a falar, entendeu? E aí a pessoa está exercendo o seu julgamento em cima do que está ouvindo. Então, se a capacidade de observar sem julgar, como diz a frase, é a máxima da inteligência humana. E não que as pessoas sejam burras por não fazer isso, né? Mas é porque uma pessoa super inteligente, ela é capaz de não interferir com o seu mapa de mundo na verdade dos outros. Então, por exemplo, a gente não descobre coisas, não aprende, não vê o novo, porque a gente está sempre colocando o velho na frente, entendeu? A gente não se permite enxergar o novo. Por quê? Por exemplo, eu tô aqui numa praça, aí eu começo a olhar em volta, mas aí eu vejo uma árvore, vejo uma planta ali, aí eu começo a emitir alguns conceitos sobre aquela planta. Eu estou olhando mesmo, tem uma planta ali, ó. Deixa eu mudar a tela aqui, ó. Aquela planta ali, ó, tem uma pita e uma árvore. Só que eu já pego assim, nossa, que interessante, bonita aquela pita, bonita aquela árvore, elas estão bem juntinhas, etc. E aí eu falo, bonita, elas estão assim, assado. Tudo isso são conceitos meus que eu estou dando, entendeu? Isso pode parecer algo, um detalhezinho, qualquer coisa, mas é como se eu desse uma própria distração e não permitisse, né, enxergar ou descobrir alguma coisa nova. Isso acontece no mundo dos negócios, nos empreendimentos, entendeu? Dos projetos. Você não consegue perceber o novo porque você está usando referência, está usando adjetivo, está usando julgamento, está usando o seu mapa de mundo, está interpretando com seus olhos. Não, você só precisa chegar e observar. Se a gente for só observar, só parar ali, tem aquela pita e a árvore ali juntinha, só observar. Que ideia pode vir à nossa mente? O que a gente pode aprender? O que a gente pode enxergar, perceber? O que está acontecendo ali? O que tem ali, sabe? E talvez eu vou perceber detalhes, se eu estiver mais perto, quem sabe parece um bichinho, vejo um comportamento de aquelas árvores que tem uma aranha que moram juntos, ou formiga que protege a árvore, se alimenta, é uma troca que elas fazem. Enfim, várias coisas eu posso aprender. Ou posso não aprender, não tem nada a ver com as plantas, mas aquilo ali pode de repente me trazer à mente uma ideia de algo no cotidiano, um problema que eu estou passando. E só o fato de eu ver aquelas duas plantas juntas ali me faz, de repente me toca ali com uma inspiração, um insight, uma reflexão de uma situação. Tipo, aquelas duas, a árvore ou a pita pode ser eu e outra pessoa, entendeu? Pode ser uma situação, pode ser dois negócios que eu movimento, pode ser, sei lá, dois amigos. E, cara, naturalmente uma resposta chega na tua mente sem nada. Por quê? Porque você tirou um bloqueio que estava ali. O bloqueio é sua mente, tentando pensar e botar conceito, etc. Mas às vezes não é isso que tem para você ver ali, entendeu? Mas o que você está vendo lá é a cor verde, é que uma planta muito em cima da outra, tinha que podar, tinha que separar e botar em outro canto. Pô, mas fica calado na tua mente, calado nas tuas emoções mesmo, entendeu? Só observa, sem julgar, e você vai descobrir de repente a solução do teu problema de uma outra coisa, não é planta, não, entendeu? Então assim, isso acontece assim. Então chega um paciente para um terapeuta, para um coach, para o coach,
ou seja um crente para o pastor e etc., e começa a falar, e você tem que conseguir ter a sua mente passiva o suficiente para suspender todo tipo de julgamento. E aí você consegue realmente saber o que ele está passando, você realmente consegue se colocar no lugar do outro. Quando você consegue fazer isso, suspender, você deixar da tua mente você estar na natureza passiva e colocar somente, deixar de ter sua mente na natureza ativa e colocar sua mente numa natureza passiva, no estado passivo. O estado passivo é porque ela funciona como ela foi feita para funcionar. A nossa mente não foi feita para ser ativa, para ficar pensando, ficar emitindo julgamentos, emitindo conceitos, emitindo crenças. Isso são bloqueios. A nossa mente foi feita para refletir o conhecimento, refletir a verdade, refletir a luz. É como uma lua. A lua ela não tem luz própria, ela não foi feita para ficar projetando luz. A lua foi feita para refletir a luz do sol. E ela reflete, ela recebe a luz do sol e a gente vê a luz na lua, que é uma luz do sol que bate nela, entendeu? Não é a luz dela. A nossa mente é assim, ela foi feita para refletir a verdade. A nossa mente é como se fosse uma antena, um captador. Ela recebe ali informação, etc., que vem de outro lugar. Esse lugar pode ser do coração, é uma inspiração, enfim, mas vem do quântico, da onde você quiser, mas não é da mente. A mente recebe aquilo e reflete. Só que o que acontece? A mente chega lá, tem um depositário lá de situações e tudo mais, e ela pega aquilo e joga e joga à tona. Só que quando ela está fazendo isso, ela está obstruindo o caminho, ela está entrando na frente e você não consegue ter acesso à verdade, ao real. Então o não julgamento ele é algo muito mais interno do que a externo, é muito mais inconsciente. Então, por exemplo, é muito sutil e tudo que precisa para haver conexão entre as pessoas é um não julgamento. O que quebra a conexão entre as pessoas é o fato de julgar. Então, assim, quando você julga bem claramente alguém fala alguma coisa para você, você começa a falar, poxa, isso não tá errado, isso é isso, aquilo, ou te corta, ou fala alguma coisa, faz interpretação, às vezes gera desconexão. Se desconecta e aos poucos essa desconexão vai aumentando, até que desconecta mesmo, entendeu? E o que conecta as pessoas é o contrário, é o não julgamento. Então quando você consegue estar apenas ali de mente vazia. Oi, Ana, tudo bom? Ana Zuleika, prazer ter você por aqui, obrigado. Ana Zuleika é uma ótima organizadora financeira, né? Secretária aí, home office, que precisar, contábil, né? Administração contábil, é a Ana Zuleika aí, grande profissional. Então, Ana, eu falava aqui, sei que apareceu, quando você aparece para mim aqui, você já ouviu um bocado de coisa, né? Já entrou um bocado de tempo, mas, enfim. A Vanessa está dizendo que quando não há julgamento, existe um ambiente seguro para que ambos se expressem com tranquilidade. Exatamente. E isso que gera conexão entre as pessoas, entendeu? Por quê? Porque não há barreiras, não há desconexão. Quando alguém quando fala com você, tá te contando uma situação, uma coisa que ela pensa, uma coisa assim que ela tá desabafando. Opa, gratidão, eu que agradeço, Ana. E a pessoa tá desabafando alguma coisa e você chega e fala assim, você está se sentindo assim por causa disso. E se por acaso não foi isso, se for maravilhoso, você ajuda, mas se por acaso não foi isso, você desconecta a pessoa. E isso é o menor dos casos, porque tem gente que chega e começa a falar um monte de coisa. Você sabe que você está passando por isso por culpa sua, né? Sabe que você, né, não sei o que, tem gente que passa tal coisa por causa do que fez, entendeu? Isso aqui se faz, aqui se paga, imagina, né? Então só vai gerando desconexão. A melhor forma mesmo de você ajudar alguém
é você conseguir, você pode assim, na tua mente pode bater lá aquela ideiazinha, isso que ela tá falando é isso. Mas o melhor mesmo não é você botar essa ideia para fora. Isso é um aspecto do orgulho disfarçado, que você é um sabedor. A melhor forma de ajudar a pessoa é você conduzir ela através do próprio raciocínio dela, você fazer ela mesma pensar, refletir, etc. E ela mesma achar o caminho ali, a resposta, o significado daquilo, o porquê, a causa e efeito, e etc. E tal. Essas é a técnica do coach, entendeu? Mas o terapeuta também age assim. Então, quando você dita o caminho, diz a resposta, dita o caminho para a pessoa, tende a desconectar. Quando você conduz a pessoa a ela mesma, e como é que você conduz a pessoa? Colocando ela para refletir, fazendo as perguntas para ela, entendeu? Porque o que acontece é que as pessoas, elas querem resposta, mas o problema é que elas procuram respostas com as respostas, sem fazer perguntas, elas querem resposta pronta. E a única forma da pessoa achar uma resposta é fazendo a pergunta. O que acontece é que as pessoas às vezes não sabem quais são as perguntas certas. Então o que você pode fazer para ajudar ela é mostrando as perguntas certas para ela, entendeu? E aí ela vai achar a resposta, porque a resposta a gente tem dentro, entendeu? As respostas que a gente precisa a gente já tem. O problema é que a nossa mente em natureza ativa fica jogando, bombardeando conceitos, ideias, experiências antigas do passado, coisas que aconteceu com os outros, etc. E você não consegue chegar ao real. E aí, aquele que vai te ajudar é aquele que não vai te dar também um mapa de mundo dele próprio, entendeu? É aquele que vai te conduzir através das perguntas para você encontrar. Então, assim, o não julgamento é algo muito amplo, é algo muito, muito sutil, muito delicado. Você pode se desconectar da pessoa apenas por você fazer esse julgamento por um pensamento, por um sentimento, mesmo que você não exponha ele, para você ter uma ideia. Inconscientemente, a outra pessoa percebe algo, entendeu? Percebe algo. Então, assim, é um exercício, é algo que você vai exercitando, vai desenvolvendo o não julgamento. O não julgamento, o mais... as nossas escolhas nos colocam onde estamos, meu ponto de vista. Opa, o paloterapeuta também entrou aqui. Sim, tudo que nos acontece, nós somos responsáveis por isso. E aí, o que nós precisamos como ajuda é nós mesmos descobrirmos o caminho. E às vezes a gente não está enxergando isso, a gente vai buscar fora essas respostas. E só que quando a gente vai procurar outra pessoa, a outra pessoa talvez, se ela não souber sobre o não julgamento, ela pode dar a resposta que na verdade é dela. Pode ser que ajude também, entendeu? Não é 100% descartável. Mas pode ser que corre o risco também de atrapalhar. Pode ser que aquela resposta é a resposta que a pessoa tem dela, da experiência dela, o mapa de mundo dela. Mas o mapa não é o território. Para aquela outra pessoa a situação é outra, que se ela for repetir, fazer igual, por exemplo, tem duas pessoas que uma pessoa é mãe solteira e a outra pessoa não é nem mãe. E aí essa pessoa que não é nem mãe começa a dar vários conselhos, ideias, etc e tal, como ela se comportar e etc e tal, e às vezes ela não vai ter se ela se basear em experiência ou de outros casos e etc e tal, pode ser que ela não dê o que realmente aquela pessoa precisa, não conduza com o que realmente aquela pessoa precisa. Então a melhor forma é fazer as perguntas para que a própria pessoa ela acesse a resposta que ela já tem. Entendeu? Quem somos nós para dar a resposta que eu tenho dentro de mim para aquela pessoa, entendeu? Por acaso a minha resposta é infalível, é melhor, é boa, se encaixa, é a certa? Pode ser que se encaixe, entendeu? Mas eu não sei isso. Então deixe que a pessoa descubra,
Dê a pergunta para ela, dê o direcionamento, deixe que ela chegue na resposta, e ela vai chegar na mesma resposta que você, ou vai chegar em outra, e você vai se surpreender quando isso acontecer. Entendeu? Então, o que acontece, o julgamento e o não julgamento é um estado mental, é um estado interno, entendeu? Sutil. Então, você precisa trabalhar seu interior para deixar de ser reacionário. E esse reacionário atrapalha em tudo na vida. A gente é uma pessoa ansiosa, a gente é uma pessoa preocupada, a gente é uma pessoa julgadora, a gente é uma pessoa que de repente interpreta alguma coisa diferente, vê as coisas acontecendo de um fato e se chateia, sabe? Sabe esse princípio da gratidão? As pessoas às vezes têm que tomar gratidão sem entender nada. Por que sem entender nada? Porque na mente dela ela tá interpretando de uma forma. E ela agradece mesmo sem entender, entendeu? Mas por quê? Porque a mente dela não consegue perceber o caminho que realmente está acontecendo, que está tomando. Por quê? Porque a mente dela fica julgando baseado nas referências, nas experiências passadas, na referência que tem de outras pessoas. E essa referência é o quê? Você vai ver essa referência, cenar para Carla que acabou de entrar, você vai ter essa referência no que aconteceu com aquele personagem na novela, o que aconteceu naquela série, o que aconteceu naquele filme, o que aconteceu com teu amigo, com tua amiga, com teus pais, entendeu? Essas são tuas referências. Então as referências que você tem vão te dar um mapa de mundo. Mas esse mapa de mundo não significa que é a verdade, entendeu? Então, a nossa mente ela faz um depositário, um armazenamento de tudo quanto é coisa. Todo quanto é informação que a gente adquiriu, todas as impressões que a gente teve da realidade e colocou para dentro. E o que a gente tem é uma fotografia da realidade. Até uma ideia que você tem de uma pessoa, que você falou com ela ontem, não é mais real. É uma fotografia que você tem dentro de si. É uma fotografia, uma impressão que você tem. Não é a pessoa mais. Não, talvez nunca foi. É uma fotografia, uma impressão, é um registro, aquele negativo de um filme, sabe? É aquilo ali. Então, naquele exato momento, a pessoa é a pessoa. Passou daquele momento, o que tem é uma fotografia mental sua, uma referência sua. E você dá a interpretação que você quiser. Aquela pessoa existe somente dentro de você. Do jeito que você enxerga ela, como ela é alegre, ela não é alegre, etc. Não é aquilo, porque a pessoa é o que é em cada momento, em cada instante. Passou 2 minutos, não é o que você viu há 2 minutos atrás, não é. A pessoa é o que é a cada momento, entendeu? E Daiane acabou de entrar. Oi, Daiane, bem-vinda, obrigado por participar aqui. Então, assim, cada ideia que você tem de uma pessoa é uma ideia sua, é uma verdade sua, não é o real. Não é é o seu mapa, é a sua interpretação. É o que seus olhos conseguem enxergar, o que sua mente consegue interpretar com a referência que ela tem. Então, cada vez que você julga, você tampa seus olhos do que é a realidade. Cada vez que você emite um conceito, cada vez que você emite um rótulo, interpreta alguma coisa, você está obstruindo a sua visão de enxergar o real. Então, assim, é assim. Então, para quem é terapeuta, para quem é líder de alguma área, exerce algum tipo de liderança, para quem é coach, precisa exercitar ao máximo a suspensão de julgamento. E para quem não é, também. Porque é a melhor forma de você conseguir conviver e de você interpretar as pessoas realmente, você aprender a aceitar as pessoas realmente como elas são, é quando você consegue suspender o julgamento. Você consegue suspender o julgamento fazendo com que sua mente deixe de ser reacionária, deixando de ser reacionária, fazendo com que sua mente deixe de ter uma natureza ativa para uma natureza passiva. A Vanessa disse assim, o indivíduo não é o seu comportamento. Exatamente. Então, a gente imprime, recebe pelas impressões ali, o que viu, o que ouviu daquela pessoa, né? De acordo com o seu comportamento, porque você não está sentindo o que aquela pessoa está sentindo, você não está
você não está recebendo na sua mente o pensamento que aquela pessoa está tendo na mente. Então que você tem a impressão através do que você vê do comportamento dela. Você tira aquela fotografia e coloca dentro do seu depósito na sua mente. E aí aparece outra pessoa com comportamento igual e você decifra baseado naquela foto que você tem, entendeu? É a sua referência. Quando você consegue exercer isso da suspensão do julgamento, você é capaz de conseguir sentir o que a pessoa sente, pensar o que a pessoa pensa. Pode parecer muito estranho, mas é verdade. Sempre por quê? Porque você estabelece uma conexão de alma com essa pessoa. Você consegue tirar os bloqueios que impedem você de se conectar com aquela pessoa, de você enxergar a realidade, a verdade daquela pessoa, de você sentir o que ela está sentindo, entendeu? De você conseguir absorver ao máximo a coisa como realmente ela é. Por quê? Porque você não está interferindo, entendeu? Quando a gente julga, a gente interfere. Bom, tem muito mais detalhes sobre isso, mas esse era o principal. É o estado ativo que nossa mente está, porque foi configurado assim desde que a gente nasceu. Através da mídia, através dos nossos pais, que também foram educados sim, através da cultura. Mas na verdade não é o normal. O normal é que a nossa mente tenha a natureza passiva. Ela serve para receber e refletir. Não serve para emitir pensamento, emitir conceito, emitir crença. Ela serve para refletir, para receber e passar adiante. Entendeu? Então, quando você abaixa o julgamento, a tua mente fica passiva e você recebe essa informação como realmente ela é. Recebe a verdade como realmente ela é. Mas sem só falar que isso não é assim que se deve fazer, isso é assim, assado que se deve fazer, isso também, sim, se a gente parar para pensar, é um julgamento, né? Então, que vocês mesmos cheguem à conclusão de sim ou não. Eu estou passando eu também estou passando um aprendizado próprio, né? Uma experiência, né? Própria, né? Um sentir próprio, né? Então, assim, não vale a pena só dizer sobre isso, não ensinar ou dar um caminho, uma dica de como desenvolver o não julgamento, né? Então, assim, como não julgar, a questão do julgamento e não julgamento não é uma questão de pensamento, não é uma questão de querer ou não querer. Edson Moreira, grande abraço, Edson. Não é questão de querer ou não querer. Você mesmo sem querer você julga, é uma questão interna, é uma questão inconsciente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa educar a sua mente para ela desenvolver uma natureza cada vez mais passiva. Então, assim, hoje a gente conhece, né, muita gente já conhece sobre as práticas de meditação, sobre mantralizações ou vocalizações. Isso tudo ajuda a gente a se colocar num estado de vibração interna que nos coloque, que nos desenvolva a não reação, que nós somos reacionários, né, devido à nossa natureza ativa da mente. Então essas técnicas valem, né? Mas eu vou passar uma prática bem simples para a gente desenvolver a observação sem julgar. Exercício diário, isso aí. Vou passar um exercício bem simples para a gente fazer para desenvolver esse não julgamento. É algo bem simples, que é justamente para essa frase de Krishnamurti, né? Observar sem julgar. Então, o que a gente faz? Existe duas formas de fazer. Eu vou falar duas porque pode ser que algumas pessoas tenham um pouco de sensibilidade em uma delas. Então, essa que a primeira é com uma vela, que algumas pessoas podem ter sensibilidade por causa da iluminação, né? Por uma questão de vista, um problema de vista, enfim. Então, o primeiro exercício, a primeira opção de exercício é você acender uma vela e durante 10 minutos todos os dias
não fique muito perto, assim, né? Tem uma certa, sei lá, uma distância de uma régua de 30 centímetros, de repente. Você ali por 10 minutos diário, pode ser 5 minutos, até o que você sentir, entendeu? A gente dá mais ou menos uma indicação, né? Mas o tempo você vai fazer o que vai achar melhor. Edna Ninha entrou. Opa, grande abraço, obrigado por participar aí também. Edna e Karina também. Então vamos chegar na parte do exercício, né? Opa, grande abraço, uma mãozinha aqui. Aqui não tem botãozinho pra mim, vou mandar. Achei, tem um botãozinho aqui, assinei. Então, exercício diário. Pega uma vela todos os dias, pode ser antes de dormir, pode ser quando levanta, a hora que você quiser. Eu indico 10 minutos, pode ser menos, pode ser 1 minuto, porque 10 minutos, quando você para pensar, é tempo aberto, né? Depois, com o tempo, 10 minutos já não é muita coisa, porque você se acostumou. Então, a princípio, você vai saber calibrar esse seu tempo. E fica observando a vela. Você acende a vela e se concentra apenas na chama da vela. Você é capaz, a princípio, em primeiro momento, somente observar a chama da vela sem desviar teu olhar para outra coisa? Esse é um primeiro exercício do não julgamento. Acho que agora o sol bateu aqui, hein? Esse é o primeiro exercício do não julgamento. Deixa eu mudar a posição, pronto. Não estou vendo meu próprio rosto. Você não desviar o olhar. Se você desvia o olhar, indica um aspecto de distração. Parabéns, maninho. Obrigado, maninho. Karina é minha irmãzinha, do Maranhão. Então, se você desvia o olhar, se distrai assim, né? Já é um aspecto do julgamento, é um reflexo do julgamento. Por quê? Por causa da reação, a natureza ativa da mente. Esse é o primeiro aspecto. No momento que você conseguir não desviar mais a sua atenção, o seu olhar, aí você já desenvolveu um nível disso, né? Marco Vinícius, grande amigo meu da infância, aí acabou de entrar também. Obrigado. E aí, esse é o primeiro aspecto, não desviar a atenção. O segundo aspecto é você não desviar seu pensamento, sua atenção mental, sua atenção emocional. Aí a gente está falando mais do inconsciente, entendeu? Então, quando você desvia o olhar, é algo mais superficial. Agora, quando eu falo do pensamento, porque você é capaz de olhar para uma chama da vela por 10 minutos, sem se distrair pensando em outra coisa, esse é o grande exercício. Esse é o grande exercício do não julgamento. Então, se você é capaz de fazer isso com uma vela, você for capaz de fazer isso com uma pessoa, com um evento que está acontecendo, qualquer coisa. Começa você passar num lugar e 2 pessoas estão discutindo, você começa a ver quem é que está certo e quem está errado. Agora, você é capaz de ficar, observar e não emitir julgamento nenhum, e não pensar numa coisa que aconteceu outro dia, daqui a pouco você está falando com alguém, uma experiência que você passou. Então, esse é o exercício do não julgamento. Então, na vela, quando você conseguir olhar para a vela por 1 minuto, 2, 5, 10 minutos, o que seja, e você conseguir não desviar a atenção mental, nem emocional, você não conseguir lembrar, pensar em alguma outra coisa durante aquele tempo, aquele tempo é só para você observar a vela, mais nada. Não é para você aproveitar e pensar e refletir outra coisa. Se vier, é natural, vai vir alguma coisa na sua mente. Se vier, você precisa ser capaz de ser neutro. Aquilo não te desfocar, não te tirar, entendeu? Então, porque é natural, a sua mente vai baixar a frequência e vai vir coisas à mente. E deixa vir, apenas vem. Você não precisa dizer o que é aquilo, você não precisa dar uma resposta, validar se aquilo é válido ou não precisa fazer nada, nem precisa dizer que não é para vir nada na sua mente, entendeu? Apenas deixe ser, entendeu? O importante é você continuar observando a vela. Você vai desenvolver, aprender coisas, descobrir alguma coisa, achar resposta, o que for, entendeu? Não tem problema. Eu dizer que está errado isso é um julgamento. Eu dizer que está certo isso também é um julgamento, entendeu? Você vai sentir na hora o que é certo e o que é errado nesse exercício da vela. O segundo exercício é com uma folha de papel. Porque tem pessoas, já recolhendo minhas coisas aqui que eu vou terminar a live na praça. Tem pessoas que vai ter sensibilidade com a vela. Então o que ela faz? Faz isso com uma folha de papel. Pega uma folha de papel em branca
e coloca um pontinho preto bem no meio. Você pode até fazer um círculozinho assim na folha toda, pega uma cartolina, uma folha de papel, não importa o tamanho. Pode até fazer um círculo e pontinho no meio. Ou você pode apenas botar um ponto no meio, não precisa fazer círculo nenhum. E você faz o que você faria, né? O mesmo exercício da vela você faz com pontinho, olhando para esse pontinho no meio. E é a mesma ideia. E esse aqui, o que aquele pontinho preto vai significar para você é o teu exercício, entendeu? Ele na verdade não é para você definir ele de nada. Não é para dizer nem que é um ponto preto. Entendeu? Se você começar a associar aquele ponto preto com uma pessoa, com um problema, que etc., é contigo mesmo. Mas já demonstra que a sua mente ela está reagindo àquela impressão daquele ponto. E aí tem até uma história que fala, né, que uma pessoa, né, que um professor deu uma folha de papel com ponto preto para todo mundo. E todo mundo para poder dizer o que é aquele ponto, o que é que ela está vendo, né? E todo mundo fala que o ponto preto é isso, o ponto preto é aquilo, e somente um aluno falou do espaço em branco da folha, né? Então até assim, aproveitando aqui abrir um parênteses aí, né? Que é interessante, né? Então, mas eu nem digo para você pensar sobre o ponto preto e o que é o espaço em branco, né? Apenas observe o ponto preto e o que tiver que ser para você será, entendeu? Porque o que é necessário mesmo é que deixe vir o que tiver que vir à sua mente e que você não julgue. Porque o que vier na sua mente é a verdade que aquele papel com aquele ponto preto está emitindo para você, assim como uma pessoa, um paciente, um coach estaria fazendo para o profissional. E você apenas recebe aquilo como é, e não o seu pensamento, ou sua referência, seu mapa de mundo, entendeu? A mesma coisa vale para a vela. É o que a vela está emitindo para você. Aquela verdade que chega na sua mente, entendeu? E não o que você está inferindo sobre aquilo. Bom, deixa eu ver aqui que vocês escreveram. Bob Proctor, se ele falou, Bob Proctor já ensinou esse exercício para concentrar. Muito interessante. Vanessa falou, é um exercício para exercitar o não julgamento. Realmente tem a ver com atenção plena e meditação. Treinar, Karina falou, treinar o não julgamento, certo? Exatamente, treinar o não julgamento. Karina falou, exercício tirado. É o princípio da meditação, só observar sem julgar. A Karina falou, só para entender, é um exercício de atenção plena, ponto na parede, olhar fixamente também. Também você pode fazer exercício com espelho, você olhar para si mesmo, é o mesmo princípio. É um exercício de atenção plena, é um exercício que ajuda no princípio da meditação, é um exercício para exercitar, vale a redundância, o não julgamento. Entendeu? O que acontece? Isso aí é para reconfigurar a nossa mente, para ela deixar de ser ativa, para passar a ter natureza passiva, para ela poder ser capaz de receber as coisas como elas são e não como a gente é. É que as coisas cheguem a gente como elas são e não como a gente é, entendeu? Treinar o não julgamento certo, sim, isso mesmo. Bom, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Quem não pegou o início dá para pegar depois, que eu vou botar no GTV. Queria saber se vocês querem perguntar ou falar alguma coisa. Já tem algumas coisas que vocês falaram, mas pode ficar à vontade. Se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa, fazer algum comentário também, tá? Fique à vontade. E vocês me dizem, foi bom o tema, foi bom o assunto, valeu a pena? Falei um monte de besteira aqui, como é que foi? Sei que tem um delay aí, né? Eu faço a pergunta, chega um tempão pra vocês, vocês respondem, chega um bom tempo pra mim depois. Quando será a próxima? Pois é, eu não planejei uma sequência, né? Eu decidi ontem fazer a live, falar sobre isso, foi por um sentir, um impulso assim, né? Uma intuição na hora assim, eu vou fazer e fiz, criei uma arte na hora e mandei. Eu tava aqui na praça com as crianças, aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Mas eu posso, sei lá, expular toda segunda-feira de manhã a live na praça. Esse nome eu inventei na hora. Eu já fiz 3 lives aqui na praça, essa é a terceira live, né?
Então pode ser segunda-feira no mesmo horário. Segunda-feira, 8h30, é outra live na praça. Aí eu vou divulgar o assunto que não tem. Se vocês quiserem mandar para mim no direct também, alguma ideia, pode mandar. Truques do Campo Under Palmas, obrigado. Queria poder curtir, se apertar na tecla aqui, não tem como curtir não, né? Aí não tem, tá vendo? Outro dia eu fui apertar na tecla, eu cancelei a live, só que estava no comecinho, ninguém tinha entrado ainda. Aí fechei e iniciei logo em seguida. Então vocês gostaram, gente? Bem? A Ana, obrigado, viu? Ana Zulei, que escreveu várias coisas aqui, Bob Proctor, já tinha ouvido falar. Quando eu escrevi sobre isso, eu tinha isso, mas eu não sabia de onde eu tinha aprendido, né? Aí é bom você dizer que foi do Bob Proctor, ensinou esse exercício para se concentrar. Eu sabia que exercício de concentração, mas eu não me lembrava da fonte. Mas eu apenas sabia, eu sabia de criança, né? Eu aprendi quando criança, não sei como, porque eu aprendi várias coisas sobre meditação quando eu era criança. Tem muita coisa que eu não lembro de onde foi, né? E é muito legal. Edninho, gostei muito da prática. Gratidão pela contribuição. Eu que agradeço pela contribuição de você, de todas as pessoas. Eu vou então finalizar aqui. Grande abraço. Segunda-feira que vem, então, 8h30, live na praça, hein? Vou fazer outra arte, vou botar o tempo. E vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas, dar opinião, qualquer coisa. E para também dizer, né, de repente sugerir alguma coisa, algum assunto, tá? Grande abraço, a gente for finalizar aqui. Uma boa semana, boa segunda-feira. Deus abençoe a todos. Arrasou. Fiquem muito felizes por essa experiência. Espero que vocês tenham gostado. E, né, que sucesso para todos nós. Uma boa semana, muita alegria, muita inspiração, muita positividade. Muito aprendizado, muito não julgamento. Isso aí. A Ana Zilei falou, lemos muitas coisas e sabemos muitas também. Essa realidade que a gente faz esquecer das coisas. Verdade. Gente, grande abraço. Então, vou finalizar aqui. E vou colocar lá no IGTV para vocês, tá? Beijão para todos. Um grande abraço também para todos meus amigos aí, família e tudo mais. Valeu, pessoal.